Amém. Amen. Amém. Amém. Muito bem, povo de Deus, boa noite. It's very good to be with you guys. Good night. Paz seja convosco. That peace can be with you. É sempre um prazer estar aqui com vocês. It's always my pleasure to be here with you guys. E eu tenho certeza que essa noite será uma noite abençoada para todos nós. And I know for a fact that tonight's going to be a blessed night for all of us. Pastor Maurício me convidou hoje de manhã para estar aqui. Pastor Mauricio called me this morning to be here with you guys. E me disse que hoje é o culto da família. And today, he told me that today would be the family service. E me sugeriu falar sobre família hoje. And you know, I wanted to talk about family today. Então nós vamos abordar um tema muito importante So we're going to talk about something very important. para todos nós que estamos aqui. That's for everyone that's here. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. And I want you guys to really pay attention. Porque hoje Deus vai tratar com a vida de todos And nós. today, God's going to treat all of our lives. Uhum. Amen. Está comigo hoje Today is minha with me, filha, my Maria daughter. Eduarda. Louvado seja Deus. Vamos Worship abrir you, as the nossas Lord. Bíblias. So let's open up our Bibles. Livro de Gênesis, capítulo de número 20. So let's go to Genesis chapter 20. Vai em inglês ou português no telão? Português. Apenas curiosidade. Aqui nós temos o português, o inglês e o espanhol pega carona. So today we have English, we have Portuguese, and Spanish can get you a ride somewhere. I mean, we have a scale to do. Ah, maravilha. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras. So this is what it says in the Holy Scripture. Quer ler? Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido por morte por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Vamos ler um outro texto, Gênesis capítulo 26. So let's hear another one in Genesis 26, Versículos 2 a 7. verses 2 to 7. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Que Deus nos abençoe. That God can bless us. Pode sentar. You guys can go ahead and sit down. Alguns anos atrás eu atendi uma pessoa A few years ago, I was speaking to someone que sofria por causa de um problema religioso. and suffered because of a religious issue. A mãe dele era uma mulher extremamente legalista. Her mother was someone who was very legalist. O pai era um homem absurdamente legalista. And his father was someone who was even more legalist. E por legalismo, entenda, um rigor religioso tremendo. And because of the legalism, they had a very high respect for religion. Quando ele era menino, ele estava brincando lá fora. When he was a boy,
he was playing outside. E a mãe o trazia pela orelha dizendo o seguinte: menino, você está perdendo tempo. And his mother would take him by the ear and say, hey, you're wasting your time. Você não pode ficar jogando bola. You can't be playing soccer. Você tem que ler a You Bíblia. need to read the Bible. Muitas vezes ele estava jogando bolinha de gude You know, sometimes he'd be playing with the tacks. e a mãe batia nele achando que ele estava perdendo tempo. And his mom thought he was wasting time. E servo de Deus não pode perder tempo. And servants of God can't waste time. Eu atendi uma outra pessoa And I was talking to someone else. I attended to someone else. que ela era demasiadamente preocupada com dinheiro e com fama. And they were really worried about money and fame. Desde a sua tenra idade, os pais gostavam de transitar e fazer amigos no meio de gente famosa. And when they were younger, the parents made a habit out of making friends with people that were famous. Parece até alguns crentes aqui de Orlando que adoram ficar ao lado das And personalidades. sometimes you have those Christians in Orlando that love being next to those famous people. Eles não eram ricos, They weren't rich, mas eles eram obcecados, por exemplo, but they were always surrounded by, for example, com a possibilidade de se associar a um clube famoso they were always obsessed with being somewhere that there would be para famous people. poder se relacionar com gente So famosa. they could relate to famous people. Eles eram obcecados em aparecer numa fotografia ao lado de uma pessoa They're famosa, obsessed with being in a picture with someone who's ou famous. aparecer numa publicação de uma revista. Or be somewhere in a journal, in a newspaper somewhere. Naquele tempo ainda não existia o Instagram. There wasn't Instagram yet. Eu também atendi uma outra pessoa And I also attended to someone else. que ele sofreu muito porque o pai dele era uma pessoa extremamente violenta. And they suffered because their father was someone who was very violent. Ele sentava para comer, se ele não gostasse da comida, ele jogava o prato. He sat to eat, and when he didn't like the food, he'd throw the food. Se a esposa fizesse uma comida que não o agradasse, ele amaldiçoava. If his wife didn't make a food he'd like, he'd go crazy. Era um homem violento. He was so violent. Ele tinha um estupor de ira e de vingança. He had this ire and violent nature. E essa pessoa, ele nunca teve a oportunidade de conversar com o pai. And this person never had the chance to talk to his father. Ele nunca recebeu um abraço do He pai. never got a hug from his father. Ele não tinha nenhuma memória do pai com ele no colo. He never had a memory of his father carrying him in his lap. Então preste atenção no que eu vou lhes dizer. So pay attention to what I'm about to tell you. Em cada um desses casos que eu relatei para In each one of vocês, these three causes that I talked to you guys seja about, do rigor religioso, be it about the religion, seja da be sensualidade, it about sensualism, da busca pela fama, the chasing after fame, seja da violência, be it violence, todos esses fatos foram vividos por aquelas pessoas all of these facts were lived by these people na sua infância in their childhood. e tiveram desdobramentos quando eles se tornaram adultos. And there were a ripple effect when they were adults. Porque uma pessoa que nasce num ambiente religioso, legalista, Because when someone is in that surrounding that is religious and legalist, ele aprende a ser fariseu, a ser hipócrita. then they learn to be a Pharisee, hypocrite. Porque uma mãe pode trazer o menino pela orelha e obrigá-lo a ler a Bíblia, Because a mom can go there and make her son read the Bible, mas ela não pode obrigá-lo a gostar da Bíblia. but they can't make them like the Bible. Uma criança que cresce num lar que tem sensualidade, You know, and a kid who grows up in a home that worships materialism, mesmo que seja uma sensualidade enrustida, even though it's a sensualism that, you know, is Ele kinda va- close together, ele vai desenvolver duas dimensões na vida. he's going to have two dimensions in his life. Ou ele se torna uma pessoa exageradamente liberal, He's either going to be very, very extremely liberal exageradamente sensual. and extremely sensual. Se ele é homem, vai se tornar uma espécie de conquistador, um Dom Juan. You know, if he's a guy, he's going to kind of be like a Don Juan, you know. Ou ele vai se tornar avesso à sensualidade que mesmo enrustida ele conviveu no lar. And even though he was in a sensual that was more closed off, he still kind of gets affected by all that. E é nesse caso que nascem muitos. And in this case is where a lot of born, Não estou dizendo que sempre, not always, but a lot of them are born. mas muitos casos de homossexualidade, But a lot of cases of homosexuality are born in these places of sensualism. que é uma rejeição da figura masculina ou feminina. Because it is a rejection of the patriarchy or matriarchy. Se ele é menino, ele rejeita o padrão masculino If he's a boy, he rejects the masculinity e firma uma identidade com o feminino. and kind of relates to a more feminine mentality. E aí nasce a homossexualidade masculina. And there comes from the homosexuality of the masculine. Se é menina, If it's a girl, ela rejeita o padrão she rejects the way e estabelece uma identidade com o pattern. sexo oposto. and kind of goes to the opposite sex. E aí existe o caso do lesbianismo. And that is lesbian.
Por que eu li esse texto para vocês hoje à noite? Why did I read this text for you guys tonight? Porque é possível que haja pessoas hoje aqui, Because it's possible there's people here tonight, e eu tenho certeza, por exemplo, que há homens aqui, and I know for a fact that there is men here, que você não tem a liberdade de conversar com seu filho adolescente. and you don't really have the liberty of talking to your teenage son. Você não sabe dialogar com ele. You don't know how to conversate with them. Você não sabe puxar uma conversa. You don't know how to start talking to them. O máximo que você consegue dizer ao seu filho adolescente The most you can tell them is, é: e aí, moleque, como é que foi no colégio hoje? you know, hey son, how was school today? E aí, menino, que tal? Yeah, you know, what's up? E não tem uma conversa construtiva, bonita, não tem companheirismo. And you don't have a constructive conversation with them. E se você estiver olhando hoje para essas dificuldades And if you start looking at these difficulties today, e perguntando por que eu sou assim, and you start asking, why am I like this? você vai perceber que o padrão que você recebeu na sua casa, You're going to see that the pattern that you got in your home, o exemplo que você recebeu principalmente da figura masculina dentro de casa, the example that you had principally, especially from the masculine role model in your home, é um padrão em que isto acontecia. it's a pattern where that happened. O teu pai era um homem assim, trancado para a possibilidade do diálogo com você. Your father had a pattern of being kind of closed off, Ou ele te tratou com tirania e com rudeza. or he treated you rudely. Eu li hoje à noite esse texto And I read this text tonight porque é muito interessante. because it's so interesting. Aquilo que se observou na casa de Abraão Everything that we observe in the house of Abraham, repete-se quase que literalmente na casa de Isaac. it kind of repeats itself literally in the house of Isaac. Um dia Deus falou com Abraão: And one day that God said to Abraham, você vai visitar uma determinada terra. you're going to go to a certain land, E naquela terra existia um homem muito poderoso chamado Abimeleque. and in that land you're going to find a man called Abimelech, E ele conhecia o costume daquele lugar. and you're going to know the custom of that place. E esses homens que reinavam, And these men who reigned in quando those eles se places, interessavam por uma mulher bonita, when they were interested in a woman who was very beautiful, mesmo que a mulher fosse casada, even if the woman was married, eles mandavam matar o marido para ficar com a mulher. they kill the husband to stay with the wife. E o Abraão, sabendo disso, And Abraham, knowing that, chamou Sara said, Sarah, e disse assim: olha, se alguém perguntar quem você é, if someone asks who you are, diga que você é minha irmã, porque eu não quero morrer tão cedo. tell them you're my sister, because I don't want to die young. E aí não deu outra. And you know, that's what it was. Quando o homem viu Sara, When the guy saw que era uma Sarah, mulher muito bonita, because she was a very mandou beautiful woman, buscar ela para ele. he said, hey, go get her for me. Mas antes que acontecesse qualquer coisa, But before any of that happened, Deus vem e fala com ele: God says and comes to him and não says, encoste nessa mulher, porque ela é mulher do meu servo. don't talk to this woman because she is a woman of my servant. Se você encostar nessa mulher, grandes males virão sobre a sua terra. If you come in close to her, bad things are going to happen E in ele your disse: land. Senhor, foi eles mesmo que mentiram. Ele disse que era irmão e ela confirmou. And he started saying, they're the ones who said that they were siblings. It's not my fault. They both said it. E antes que acontecesse qualquer coisa, descobriram isso. And before anything happened, they discovered that. Mais lá na frente, And if we read a little bit ahead, o filho Isaac, their son Isaac, que também se casou com uma mulher muito bonita. that also married a very beautiful woman. Aliás, eles tinham o hábito de mentir, todos eles tinham um bom gosto tremendo. Even though they both had the bad habit of lying, they all had very, very good taste. E eles também foram para uma terra They also went to a different land onde tinha lá um homem poderoso where there was a very que powerful reinava man, naquele lugar. that he reigned in that place. E o Isaac chegou e disse assim para Rebeca: And Isaac came to his wife dia Rebecca and papai said, e mamãe fizeram isso e deu certo. one time my mom and dad did this and it worked out. Então se alguém perguntar quem você é, diga que você é minha irmã. So we're going to do the same thing. If someone asks you who we are, say Porque, we're siblings. porque senão eu corro o risco de perder a minha vida. Because like my dad, I don't want to die young. E aí eles estavam hospedados numa casa So they were staying at a home, e um sujeito estava na varanda da casa dele and one subject was on the porch of the house, e olhou pela janela. and you could see through the window. E eles estavam numa intimidade. And they were in the middle of some intimacy. E o sujeito olhou e disse: vixe, And the neighbor said, well, what the heck? que jogo é esse que eles estão jogando? What game are they playing? Ou eles mentiram, Or they lied, ou eles são marido e mulher. or they're husband and wife. E aí quando foram checar a história, And when they went to go check the story, descobriram a verdade. everyone discovered the truth. Onde eu estou querendo chegar com esse paralelismo? Where am I trying to get to with this parallel?
é que muitos de nós temos padrões em nossas vidas. A lot of us have patterns in our lives. E esses padrões já foram vividos, já foram experimentados na nossa família. And these patterns came first in our family. Sejam os nossos pais, Be it our parents, ou os nossos tios. or our uncles and aunts. A cultura, a ambiência do nosso lar nos impregna. And the stuff that happened in our childhood is what stays with us. E nos satura de um conceito And saturates us in a concept. que de repente, sem que a gente perceba, nós estamos repetindo modelos. And even when we don't realize it, we start repeating what we saw. Repetindo aquele padrão que aconteceu numa outra geração. You know, repeating the pattern that happened in a different generation. E você que está aqui hoje pode simplesmente estar repetindo um padrão. And you that are here tonight could just be repeating that pattern. Um padrão que você aprendeu e que você vivenciou, ou que você reagiu a ele. A pattern that you learned, a pattern that you lived through, a pattern that you've experienced. E a sua vida hoje pode estar sendo uma mera reação a um padrão. And your life today could all be just be a reaction about some pattern. E tem gente que passa a vida inteira reagindo a um padrão que ele viu. You know, and there's people who go through their whole lives just reacting to the pattern. A homossexualidade pode ser a reação a um padrão. You know, homosexuality can be a reaction to a pattern. A violência pode ser reação a um padrão. Violence can be a reaction to a pattern. A introspecção doentia, a timidez mórbida pode ser uma reação a um padrão. A morbid intimacy can be a pattern that causes all this. Às vezes os filhos se tornam pessoas, por exemplo, You know, sometimes our kids turn into people completamente avessas ao trabalho, completely different from the work, completamente avessas ao estudo. completely different from the study. E essa aversão ao trabalho ou ao estudo And this version of the work foi algum padrão que ele observou na vida dos pais, was a pattern that they saw in the life of their parents, ou de ativismo, or of activism, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado aqui nos Estados and it's something that Unidos, we really have to see and be careful of here in the United States, ou um padrão que ele observou na vida dos pais de vagabundice, or a pattern that they saw of their parents being dumb. que já tem que tomar cuidado no Brasil. And we already have to worry about that in Brazil. Ou as duas coisas. Or it's both. Então vejam que as escrituras sagradas, And so we see in the sacred scripture, elas dizem e mostram they say and they show e deixam claro and make it very clear, que padrões se estabelecem and patterns establish themselves. e que a mensagem do evangelho And the message of the gospel é precisamente romper com esses is padrões. to break through these patterns. A mensagem do evangelho The message of the gospel consiste em estancar esse curso, is consistent in getting past this course. esse fluir de padrões que vão se repetindo em famílias e em gerações. This flow of patterns that keeps going through every generation. Então nessa noite deixa eu falar algumas coisas que eu coloquei em ordem aqui para So vocês. tonight, let me talk to you guys about some things to put stuff in order. Primeiro lugar, First things first. é que nós absorvemos sim os padrões que nos rodeiam, We do observe the patterns that are around us, principalmente os padrões familiares. especially the patterns of our family. A Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro The 1,18: Holy Bible says in 1 Peter 1:8, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então percebam que nós absorvemos sim os valores da nossa família. so see that we do observe the values of our family. Ninguém está imune aos valores da família. No one is immune to the values of the family. Nem eu e ninguém. Not you and not anyone. Por esse motivo, talvez, For this very reason, eu não estou afirmando categoricamente, I'm not confirming anything categorically. mas talvez Jesus tenha tido cuidado de não reproduzir modelos. You know, and maybe Jesus was very careful about reproducing models. E aí se explique a maneira como ele reagiu aos pedidos que Maria, sua mãe, lhe fazia. And that maybe was why you can see the reaction he had to when Mary asked him to do things. Por exemplo, For example, quando Jesus está nas bodas de Caná, when Jesus is in the canal of at a wedding,
pronto para realizar o primeiro milagre. ready to do his first miracle. E Maria vem e ele faz um pedido, Mary comes and asks him something. que é o pedido de transformar a água em vinho. And it's when she asks him to turn water into wine. É importante nós observarmos a maneira como Jesus reage a esse It's pedido. very interesting to see the way Jesus reacts to this favor. Quando Maria diz, meu filho, acabou o vinho. When Mary says, hey, son, the wine ran out. Jesus diz assim, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. He says, woman, what do you want from me? And my time's not here yet. Por que tanta rudeza? Why was he so rude? Talvez para não perpetuar um modelo. Maybe to not follow the example of a model. Qual o modelo? What model? O modelo que se observou no livro de Reis e Crônicas, Maybe the model that he saw in Kings and Chronicles. em que os reis maus de Israel That they had the bad kings of Israel eram diretamente influenciados por suas mães, were directly influenced from their mothers. por mulheres que manipulavam os filhos Mothers that manipulated their sons e estavam trazendo derrocata em Israel. and was bringing disaster in Israel. E preste atenção, And pay attention. em Israel não existia naquela época, In Israel, there wasn't such a thing as nas árvores genealógicas, to be look at the family tree. a tradição de se colocar o nome de mulheres. There wasn't a tradition of putting the last name of woman. E aí quando vai se traçar as árvores genealógicas dos reis, So when you see the family tree of the kings, dizem sempre que a sua mãe estava interferindo naquele reinado. it always says that the mothers are interfering in that kingdom, that king's reign. E Jesus rompe com esse padrão para estabelecer um novo padrão. So Jesus breaks this pattern to set a new pattern. Ele está numa casa e alguém diz assim, He's at a house and someone says, bem-aventurados os seios que te amamentaram. you know, good is, yeah, yes. Aquilo lá. E ele diz, Jesus diz, não. And Jesus says, no, Mais bem-aventurados aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. but blessed are those who does the work of my Father in heaven. Para estabelecer um novo padrão. To establish a new pattern. Por quê? Why? Porque é possível sim que estejamos reproduzindo padrões. Because it is possible that we're reproducing patterns. E você que está aqui hoje à noite, And you that are here tonight, você pode estar simplesmente reproduzindo padrões you could be simply reproducing a pattern e modelos que você recebeu na sua casa e da sua and família. models that you receive from your home and your family. E você diz assim, pastor, por que eu não consigo me libertar da pornografia? And maybe you ask, Pastor, why can't I get free of pornography? Por que eu não consigo ser uma pessoa que tenha facilidade em relacionamentos? You know, why can't I be someone who has it easy going into relationships? Eu não consigo me relacionar com as outras mulheres, eu não consigo me relacionar com os meus amigos. I can't relate to other women and I can't relate to my friends. Eu sou uma pessoa fria, I'm someone who's cold. de difícil diálogo. I'm kind of hard to talk Eu não to. consigo estabelecer pontes. I can't go and get friends, establish O que strongholds. está acontecendo comigo? What's happening to me? Talvez seja modelos familiares Maybe it's models in the family que foram passados, that were passed, incutidos, embedded into, colocados dentro de você. put into you. E que você e eu, That you and I, por não estarmos conscientes disso, even though we're not conscious of it, por tantos anos fomos absorvendo esses for valores, so many years that we've been Fomos- receiving these values, fomos copiando, copying them, reagindo, reacting to them, lutando contra eles fighting against them, e nos tornamos and it turned us into meros reatores a modelos que nos foram inculcados. copies of the model that we were introduced to. É por isso que a Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio 11:19, That's what the Bible says in Deuteronomy. ensinai os vossos filhos, Teach our children, falando delas speaking of them, a palavra, the word, assentado em vossa casa sat down in the house e andando pelo caminho and walking through the journey e deitando-vos and telling them e levantando-vos, and lifting them up escrevei-as nos umbrais da vossa casa and writing them down in the walls of e our nas house vossas portas. and on our doors. Em outras palavras, In other words, em toda circunstância, in every circumstance, fale da palavra de Deus aos seus speak filhos. of the word of God to your children. Para quê? Why? Para que os padrões que vão sendo incutidos dentro deles So that the patterns can start being embedded into them, não sejam os padrões da nossa carnalidade, that they're not patterns of the flesh, da nossa sombra, of our do shadow, nosso pecado, of our sin, mas que os padrões but that the patterns que os nossos filhos aprendam that our children learn, sejam os padrões da palavra de that they can be Deus. patterns of the word of God. Quantos estão me entendendo? How Digam many of you amém. guys are understanding what I'm saying? Deuteronômio capítulo de número 11, versos 21 Deuteronomy chapter 11 verse a 29. 25. 21 to 25. Para que se multipliquem os vossos dias
E os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos vossos pais. E sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque, se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas as nações, e possuirei nações maiores e mais poderosas do que vós. 24, todo lugar que piser a planta do vosso pé, desde o deserto, o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Deuteronômio capítulo 12, versos 12. E vos alegrareis perante o Senhor, o vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Deuteronômio 12, 25. Não comerás, para que bem te suceda, so that it does you well, a ti e teus filhos, for you and your children, depois de ti, after, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. After, until you do what is right in the eyes of God. Deuteronômio 12, 28. Deuteronomy. Guarda e ouve todas as palavras que eu te ordeno. Listen and hold all the words that I tell you. Para que bem te suceda, so that all good, a ti e teus filhos, can come to you and your children. Depois de ti, after you, para sempre, forever, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Because you will be doing what is good and right in the eyes of your Lord God. Meus irmãos, my brothers and sisters, está claro nas Escrituras it's clear in the scripture que nós copiamos modelos that we copy models, e que por tradição nós passamos essas coisas aos nossos filhos. and through tradition we pass it on to our children. Deixa eu dizer uma outra coisa que eu preciso deixar bastante claro na minha fala hoje. Let me say something else that I need to keep very clear in my sermon tonight. Os padrões que nos prendem, the patterns that we hold with us, não são passados para nós por maldições. They're not passed on to us through bad intentions. Os padrões que eu estou falando não são maldições que são transmitidas. The patterns that are happening aren't curses that are happening to you. Os padrões que eu estou falando aqui, the patterns that I'm talking about, são passados por exemplo, are passed on through example, por convivência, through living intimacy with people. Padrões que são transmitidos aos nossos filhos não são maldições. Patterns that are going to our children aren't curses. São padrões transmitidos por nós aos nossos filhos. It's patterns that we are giving to our children. Por cultura. By culture. Por conveniência. For convenience. Por estilo de vida. For style of life. Que nós recebemos dos nossos pais. That we receive from our parents. Não porque herdamos maldição deles. Not because we inherited their curse. Nós recebemos dos nossos pais. We received it from our parents. Porque nós copiamos modelos. Because we copy models. Nós fomos encharcados pela influência deles. We are just surrounded by their influence. Então percebam realize que a relação não é necessariamente familiar. That the relationship isn't always family. Se eu que não sou consanguíneo com você, if me who's not close to you, se eu for morar dentro da sua casa, if I go to live in your home, se eu conviver com a estrutura do seu lar, if I live to the standard of your home, mesmo que eu não seja do seu sangue, even if I'm not of your blood, eu vou absorver, I'm going to absorb, eu vou ser contaminado I'm going to get contaminated por essa mentalidade by this mentality que acontece dentro da sua casa. That happens in your home. Então, quando eu estou falando de padrões familiares, so when I talk about family patterns, eu não estou falando de maldição familiar. I'm not talking about family curses. Eu estou falando de estilo de vida. I'm talking about style of life. Padrões não bíblicos, patterns that aren't biblical, que foram passados para nós. That are passed on to us. Padrões não bíblicos, patterns not biblical, que nós herdamos dos nossos pais. That we inherited from our parents. Quero deixar claro hoje à noite I want to leave it clear for all of you, que padrões familiares são copiados. That patterns that are from family are copied. Em 2 Reis capítulo 8, verso 27. In 2 Kings 8. 2 Kings 8, verso 27. Verse 27. Conta a história de um rei. It tells the story of a king. E a Bíblia diz assim:
And the Bible says this. E andou no caminho da casa de Acabe, And he walked on the to the home of Achab, e fez mal aos olhos do Senhor, and did wrong in the eyes of the father, como a casa de Acabe, like the house of Achab, porque era genro da casa de Acabe. because he was the son-in-law. Ele não era da família, He wasn't of the family. ele era genro. He was the son-in-law. Mas ele herdou aquele padrão da família do pai e da mulher dele. But he inherited the patterns of the family that he married into. Casou, He got married, e o pai da sua mulher and the father of his foi uma wife influência na vida dele. was the influence in his Uma life, influência cultural. an influence culturally. Foi uma influência sobre a vida dele e ele copiou o modelo de It was Acabe. an influence that was in his life, so he copied his model. Então vejam bem, So look at this. os padrões que você tem hoje The patterns that you have today e que absorveu, and that you have absorbed, você não absorveu o seu pai lhe ensinando. you didn't absorb by your father teaching you. Porque um pai não ensina um filho a ser violento. Because a father doesn't teach his son to be violent. Um pai não ensina o filho a ser introspectivo. You know, his father doesn't teach someone to be negative. Uma mãe não ensina uma filha a ser sensual. You know, a mother doesn't teach her daughter to be sensual. Um pai não ensina uma pessoa a ser cobiçosa, avarenta, mentirosa. A father doesn't teach someone to be a liar. Ninguém ensina isso aos filhos. No one teaches that to their children. Esses padrões vão passando por nós These patterns keep going through us, através de cultura through culture, que se estabelece dentro do lar. that is establishment E into nós our home. vamos aprendendo sem querer aqueles modelos And we go learning without meaning to those models que vão acontecendo dentro da nossa that keep casa. happening in our home. Há um tempo atrás eu li a história And a little time ago, I read a story de uma criança que estava no carro com a mãe. of a child that was in the car with their A mother. criança com idade de jardim de infância. You know, a children that was in kindergarten. E aí a criança fez uma pergunta para a mãe. So, you know, the kid asked his mom a question. E ela disse: mamãe, And the kid says, Mom, por que quando o papai está dirigindo, os idiotas gostam de vir sempre na direção dele? so why is it when dad's driving, all the idiots like to come in his direction? E eu fiquei pensando, And I was kind of thinking about it. o que aquele menino estava aprendendo sentado ali na cadeirinha enquanto o pai dirigia? What was the kid learning when he was sat down in the backseat while his dad was driving? Possivelmente, Possibly, alguém buzinava para ele someone would honk at him, e ele dizia: idiota. and he'd say, you idiot. O sinal abria na frente dele, You know, the signal would open in front of him, o sujeito da frente não avançava and the person in front of him wouldn't go, e ele dizia: idiota. and he'd say, you idiot. E o menino ficou encafifado com And you aquilo. know, it's kind of stayed with the kid. E um dia ele fez essa pergunta para a mãe dele. And one time he did this question, he asked this question to his mom. A minha filha está aqui hoje. My daughter was here today, E quando ela era pequenininha, and when she was small, um dia eu estava dirigindo o carro one time I was driving the e car, alguém me fechou. and someone closed me off. E quando alguém me fechou, And when someone cut me off, ela olhou para mim e disse: pai, veja se não é uma mulher. and then she says, Dad, see if it isn't a woman. Ela deveria ter uns 5 anos de She was idade. like 5 years old. E aí eu perguntei para mim: And I said to myself, sou eu que estou ensinando isso para minha is filha? that me that's teaching that to my daughter? Que herança você está deixando para os seus filhos? What inheritance are you leaving your children? Os padrões que nos prendem You know, the patterns that hold us down foram nos ensinados sem que a gente perceba. were taught to us without us even noticing. Antigamente no Brasil, You know, before in Brazil, existiam alguns cursos que se davam a pais e mães. there was a course that you give to mothers and E fathers. quando você chegava para participar desses cursos, And when you got there to participate in this course, tinha uma folha colada na parede com algumas instruções. there was like a pamphlet on the wall with instructions. Quer transformar o seu filho num marginal? You want to turn your kid into something different? Primeiro, First things first. dê a ele tudo que ele quiser. Give him everything he wants. Nunca diga não. Never tell him no. Assim ele crescerá acreditando que o mundo lhe deve tudo. And that's how they grow up thinking that the world owes them everything. Quando ele for estúpido e falar grosseria, And when they're dumb and they say something very rude, elogie ele. tell him good job. Interessante como ele tem personalidade forte. Man, it's all interesting how he has a strong personality. Nunca lhe dê orientação na fé.
Never give him any advice. Ah, eu vou esperar meu filho ter 21 anos de idade, aí ele decide o que ele quer para a vida. I'm going to let my son be 21 years old and he's going to decide what he wants to do in life. Quer transformar o seu filho num marginal? You want to turn him spoiled? Arrume o quarto dele todas as manhãs. Make his bed every single morning. E nunca cobre nenhuma obrigação dele. And never ask him for any favors. Isso fará com que ele nunca assuma responsabilidade. Because that'll make sure he has no responsibility. Quando você tiver um problema conjugal, When you have some problems, discuta com seu marido sempre na frente dos seus filhos. always argue with your husband in front of your children. Aí ele vai achar que todo fracasso é natural. And every time he's going to think every weakness is normal. Quer transformar o seu filho no marginal? You want to turn your son into something spoiled? Dê a ele bastante dinheiro. Give him so much money. Não permita que ele passe pelas dificuldades que você passou quando era Don't let criança. him go through the difficulties you went through when you were little. Satisfaça todos os caprichos do seu filho. Satisfy everything he wants. Porque negar algo pode ser perigoso. Because, neglecting something could be dangerous. Quer transformar o seu filho no marginal? You want to turn him into something spoiled? Quando ele tiver um problema no colégio, When he's having some problems in school, acredite que os professores estão perseguindo ele. believe it when they tell you that the teachers are going after them. Quando os vizinhos reclamarem dele, When your neighbors are complaining about him, diga que é perseguição. tell him that they're going after him. Assim o seu filho vai acreditar que ele não erra nunca. And that's how your son's going to learn that they Que never ele é mess up. sempre o certo. That he's always E right. que todos estão contra ele. That everyone is always against him. Deixe o seu filho escolher livremente os amigos. Let your son pick their friends at will. Faça festa seguidamente na sua casa, recheado de muita bebida. Always make the parties at your home with all the drinks you can E imagine. deixe o seu filho fazer o que ele bem entender. And do what your son thinks is right. Ensine a ele que a sexualidade não precisa vir atrelada ao amor. And tell him that sexuality does have nothing to do with love. E não precisa ensinar falando. And you don't have to teach him speaking. Basta assistir as novelas e os filmes onde isso Just acontece. let him watch the telenovelas and the movies where that happens. Você quer ensinar o seu filho a ser um fútil? You want to teach your son how to be futile. Fale muito em compras com ele. Talk to him about all the things you buy. Diga como você é frustrada porque você não conseguiu comprar o 69º vestido no mês. Tell him why you're so frustrated because you couldn't buy the millionth dress of the month. E depois que você estiver passando essas mensagens subliminares, And after you got through all these messages you gave him, subjetivas aos nossos filhos, all the subjectiveness you've showed your son, prepare-se para uma vida de dor e de choro, porque você vai merecer. prepare yourself for a life of pain and suffering because you're going to deserve it. Então vejam bem, So pay attention. às vezes nós estamos numa vida assim, Sometimes we're in a life like this, e a gente não consegue fazer as coisas andar, and we can't make things kind of work out, e nós não sabemos o porquê. and we don't know why. Mas nós estamos apenas repetindo modelos que nós aprendemos. But sometimes we're just repeating the models that came before us. Deixa eu dizer uma terceira coisa. Let me tell you guys a third thing. Quando nós repetimos padrões, When we repeat patterns, nós não estamos livres we're not free. de nos tornarmos piores do que os nossos pais. We're not free from turning into worse versions of our parents. Quando a gente repete os padrões dos nossos pais, When we repeat the patterns of our family, nós não estamos livres de nos tornarmos piores do que eles. we're not set free from being worse than them. E geralmente nós somos piores do que eles naquilo que nós estamos fazendo. Generally we're worse than what they did. 1 Reis, capítulo 14, verso 9. 1 Kings chapter 14 verse 9. Antes fizestes o mal, Before you do anything bad, pior do que todos os que vieram antes de ti, worse than anyone who came before you, e fizestes outros deuses you have made for yourself other gods, e imagens de fundição idols made of metal. para provocar minha ira, You have aroused my anger e me virastes as costas. and turned your back on me. 1 Reis 14, 22. 1 Kings 14:22. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, Judah did evil in the eyes of the Lord. e com os pecados que cometeu, By the sins they committed, o provocou a zelo, they stirred up his jealous anger, mais do que fizeram os seus pais. more than those who were before them had done. 1 Reis 16, 25. 1 Kings 16:25. Fez honrir o que era mal perante o Senhor. Sorry. Olha no telão e cola. But Omri did evil things in the eyes of the Lord and sinned more than all those before him. E fez pior do que todos quantos foram antes dele. And did worse than all of those who came before him. Isso aqui não é conversa furada, é Bíblia. And this isn't just some random talk, this is the Bible.
Segunda Reis 21:9. 2 Kings 21:9. Eles, porém, não ouviram. Before they didn't listen. E Manassés de tal modo os fez errar, Manasseh led them astray, que fizeram so that pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. they did more evil than the nations the Lord had destroyed before the Israelites. Segunda Crônicas 33:9. 2 Chronicles 33:9. Manassés fez errar a Judá Manasseh does wrong with Judah, e os moradores de Jerusalém, and the citizens of Jerusalem, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. so that they did worse, more evil to the nations that had more evil than the nations the Lord had destroyed before the Israelites. Jeremias 7:26. Jeremiah 7:26. Mas não me destes ouvido, But you guys didn't give me your ears, nem me atendestes, didn't even listen. endurecestes a cerviz. Stiff-necked. Stiff-necked. You stiff-necked, E fizestes and you did piores do que os seus antepassados, ou worse than your os ancestors, seus pais. of your parents. Pior. Worse. Isso é terrível. That's worse. That's A terrible. gente, a gente não gosta de ouvir isso. We don't like listening to that. Mas, irmãos, But brothers, se nós não tomarmos cuidado, if we don't be careful, nós seremos versões pioradas dos nossos pais. we will be worse versions of our parents. E os seus filhos And your children serão versões pioradas de você. will be worse versions of you. Lá no Brasil, In Brazil, a Elis Regina, uma cantora, a singer, ela gostava de cantar uma música. she liked to sing this song. Uma música que foi escrita pelo Belchior. What was that? Belchior é um nome próprio. It was a song from Belcher. Belchior. Belchior. Alguns versos dessas músicas são impactantes. And some verses of the song are impactful. Ouçam. Listen, Minha dor é perceber it's my pain to notice, que apesar de termos feito tudo o que fizemos, even though we did all that we did, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. we are still the same and live like our parents. Os nossos ídolos ainda são os mesmos. Our idols are still the same, E as aparências não enganam, não. and our appearances don't trick anyone. Você pode até dizer que eu estou por fora, You can even say that I'm wrong, ou que eu estou inventando. or that I'm making this up, Mas é você que ama o passado e que não vê but it's you who loves the past that doesn't see it, que o novo sempre vem. because the new always comes. Hoje eu sei quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude. Now I know who gave me a new idea of consciousness and youth. Tá em casa guardado por Deus, isso aqui It's at home, guarded by God. que vai ficar difícil, contando viu metal. Esqueçam, vamos para frente. Saying of seeing the metal. Telling of seeing the metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, It's my pain to see that even though we did everything tudo que fizemos, that we've done, nós ainda somos os mesmos e vivemos. we are still the same and we live. Nós ainda somos os mesmos e vivemos We are still the same and we live it, como os nossos pais. just like our parents. Os fariseus um dia se aproximaram de Jesus e disseram a ele assim: The Pharisees came to Jesus and one time told him this: Senhor, Lord, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, if we were to live in the time of our parents, nós não teríamos sido cúmplices dos nossos pais que mataram os profetas. we wouldn't be the accomplices of our parents that killed the prophets. E Jesus respondeu: And Jesus responded, assim contra vós mesmos testificais even though you guys testify this, que sois filhos dos que maltrataram os profetas. you are the children of those who killed the prophets. Enchei, pois, a medida dos vossos pais. Because you guys will be worse than your parents. E os fariseus foram piores do que os seus pais que mataram os And the profetas. Pharisees turned out to be worse than their parents who killed the prophets. Irmãos, é uma decadência que vai se instaurando Guys, it's just this cycle of pain that keeps going back and forth. e vai nos arrastando para baixo. And it keeps dragging us down.
E a gente olha para o mundo. And we look at the world. E a gente vê os casamentos se desfazendo. And we see the marriages breaking apart. E as pessoas cada vez mais infelizes. And people that are even less E gente happy. se contorcendo para um lado. And people that are going E one way. gente se contorcendo para o outro. And someone else going another way. E não é outra coisa And it's nothing else less than, senão essa mola if not this que vai bottle nos puxando para baixo. that keeps pushing us down. Mas hoje à noite eu tenho boas But notícias. tonight I have some good news. Embora nós copiemos os padrões You know, no longer will we copy these que nós patterns observamos nos nossos pais, that we observe from our parents. não há obrigatoriedade em a gente fazer isso. There is no obligation for us to do that again. Não há uma relação causal. It's not a married cause. Não há causa e efeito. There's no cause and effect. Você não tem que. You don't need a why. Você pode quebrar isso. You just can break it. Você pode dizer não. You can say no. Você pode dizer a minha casa vai ser You can diferente. say my house will be O different. meu lar vai ser My diferente. home will be different. Eu não vou reproduzir modelos. I'm not going to reproduce Eu models. não vou reproduzir I'm desgraça. not going to reproduce Eu pain. não vou reproduzir morte para os que I'm vêm not going to depois de mim. reproduce death for Eu those that come vou after me. parar esse negócio em nome de Jesus. I'm going to stop this here in the name of Jesus. Porque vejam que lindo. Because look at how beautiful this Um is. dos reis mais podres que existiu em Israel se chamava Acaz. One of the worst kings that could have ever lived in Israel, that name was Achaz. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar em Israel. Achaz was 20 years old when he started to reign in E Israel. ele reinou 16 anos em Jerusalém. And he reigned 26 years in E Jerusalem. a Bíblia diz assim a respeito de Acaz. And the Bible says this about Achaz. Ouçam. Listen. E não fez o que era reto perante o Senhor como seu pai Davi. And he didn't do what was right like his father David. Mas esse Acaz podre, But this Achaz who was cuja disgusting, história de vida está relatada em 2 Crônicas 28, his story of life is told in 2 Chronicles 28. ele teve um filho chamado Ezequias. He had a son called Ezekiel. E olha que lindo. And look how beautiful this is. Tinha Ezequias 25 anos de idade. He had Ezekiel at 25 years old. Quase a mesma idade do pai. So almost the age of the father. Quando começou a reinar. When he started to reign in the kingdom. E reinou 29 anos em Jerusalém. And he reigned 29 years in Jerusalem. Sua mãe se chamava Abia. His mother's name was Abiah. Era filha de Zacarias. It was a son of Zechariah, Olha que lindo. a daughter of Zechariah. E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. And he did everything right in the eyes of the Lord, just like his father David. Louvado seja o Senhor. Blessed be the name of the Lord. Você diz, pastor, eu não quero reproduzir modelos ruins na minha And casa. you say, Pastor, I don't want to repeat these bad models in my home. O que eu faço? What do I do? Como eu posso trabalhar essa coisa? How can I work this out? Deixa eu lhe dizer como. Let me tell you how. Primeiro, First, é preciso reconhecimento. you need to recognize. É preciso ter a coragem para olhar no You espelho need the courage to look in the mirror e dizer, eu sou uma pessoa lasciva. and say, hey, I'm not a good person. É preciso abrir o coração e confessar. It's open up your heart and say, Deus, eu sou uma pessoa adúltera. you know, I'm an adulterous person. É preciso olhar no espelho e dizer, It's looking in the mirror and saying, eu tenho um monte de coisa errada na minha vida. I have so many wrong things in my life. Meu coração é violento. My heart is Eu violent. não consigo me I controlar. can't control myself. Eu dissimulo. Eu engano. Oh, I trick people. Eu minto. I lie. Eu acho que os meus filhos não estão vendo, I think that my kids aren't seeing, mas eles estão recebendo. but they're receiving it. Eu sou uma pessoa cobiçosa. I'm a terrible person. Eu sou avarento. I'm violent. Eu gosto dos aplausos dos ricos e dos I famosos. love the applause of the famous people. Eu vivo em busca dessas coisas. I live after the secular O things. meu coração é facilmente seduzido pelas coisas do mundo. My heart is easily seduced by the ways of the world. Pastor, eu estou reconhecendo hoje à noite que eu posso estar repetindo And modelos. Pastor, I recognize tonight I could be repeating models. Eu sou um homem que não gosto de conversar e não consigo conversar com a minha esposa. I'm not a man who can and likes to talk to his wife. Eu não gosto de dialogar. I don't like to talk to people. Eu sou extremamente ciumento. I'm so jealous. A minha mulher não pode dar um passo sem eu estar por perto. My wife can't walk without me being next to her, E vice-versa. and vice versa. Eu estou reproduzindo o que eu recebi dos meus pais. I'm just reproducing what I got from my parents. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de tratar com outras You pessoas. know, I'm a person, I don't have patience with other people. Eu sou muito introvertido. I'm so introverted. Eu tenho dificuldade de dialogar. I'm so hard for people to talk
talk to. Eu tenho dificuldade de me relacionar amorosamente com os meus amigos. I'm bad at being compassionate with my friends. Eu sei que a culpa não é das pessoas. I know it's not their fault. A culpa é minha. The fault's O mine. livro de Provérbios, You know, in the no book of capítulo Proverbs, 28, verso 13, and chapter 28, verse, diz: o que encobre as suas transgressões what covers your transgressions nunca prosperará. will never prosper. Você não pode continuar encobrindo as suas transgressões. You can't keep covering up your transgressions. Mas aquele que confessa e deixa, But those who confess and leave alcança misericórdia. will reach mercy. Você diz: pastor, como é que eu posso ser livre dessas You say, coisas? Pastor, how can I be free from these O things? primeiro passo é reconhecer. The first step is É recognizing. ter a coragem de dizer: It's have the courage to say, eu tenho esse problema na minha vida. I have this problem in my É life. ter a coragem de dialogar com a própria alma It's the courage to talk to your own soul and e say, dizer: eu preciso mudar. I need to change. A segunda coisa é preciso haver uma metanoia, The second thing is you need to have uma mudança de mente. you have to have a new mind. E como é que acontece essa mudança de mente? How do you switch your way of thinking? Em Hebreus capítulo 9, verso 14, In Hebrew verse 9, verse 14, diz assim: quanto mais the more o sangue de Cristo, the blood of Christ, que pelo Espírito eterno through the Holy Spirit, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, that offers itself up to God, purificará a vossa consciência it will purify your conscience das obras mortas from the dead works para servirdes ao Deus vivo. to serve the living God. Você diz: pastor, como é que eu posso ser liberto desses You padrões? say, Pastor, how can I set myself free from these patterns? Há o poder sobrenatural, There is power over the que é natural, o poder do sangue de Jesus, which is the power of the para blood a of Jesus transformação das to nossas vidas. transform our lives. Ele transforma a vida do homem. He transforms the lives É of uma men. revolução. It's a revolution. É um novo nascimento. It's Novo nascimento. a new birth. Uhum. É a pessoa sair desse padrão It says leave this pattern para ir para um novo padrão segundo a palavra to de go through a Deus. new pattern that's in the Word of God. É você ser livre pelo poder do Espírito It's Santo for you to be free by the power of the Holy Spirit para começar a construir uma nova vida com to Deus. start to build a new life with God. Como é que isso acontece? How does this happen? É quando você entrega a sua vida a Deus, It's when you give your life to God nesse reconhecimento in this que recognition você precisa dele that you need Him para romper com essas coisas to na sua break through vida. this. E você está aqui hoje And you're here today e você precisa se entregar a and ele you need to give yourself to Him para haver essa mudança de mente, so you can have this change of mind, essa mudança de comportamento this change of behavior que estanca esse mal, que bloqueia esse mal that blocks this bad things e faz a sua vida, a sua casa ser uma multiplicação de bênçãos and make your home a home that multiplies blessings e não mais uma multiplicação de and not more tristeza. a multiplication of the bad. Como é que a gente faz isso? How do we do this? Olha que texto interessante em Hebreus 10, 22. See it, this interesting thing in Hebrew. Aproximemo-nos When we get closer com sinceridade de coração, with the sincerity in our hearts em plena certeza de fé, and just a certain faith, tendo o coração purificado da má consciência having our heart purified of our bad conscience e lavado o corpo com água pura. and washed our bodies with pure water. É assim que a gente é liberto. This is how we are set free. Mas é um versículo difícil da gente entender, But né? it's a verse that's hard for us to understand. Então eu pensei como é que a gente poderia exemplificar esse versículo para vocês. So I thought, like, how can we exemplify this verse for you guys? Então imagine comigo essa cena. So imagine this scene with me. O batismo de Jesus. The baptism of Jesus. Se o batismo de Jesus estivesse acontecendo hoje, If the baptism of Jesus was happening today, João Batista estaria dentro do rio the Baptist would be inside the river, e teria uma secretária numa mesinha and there'd be a secretary at the table, e uma fila de pessoas. and a line of people, E a pessoa passaria por aquela mesa and the people would go through that e table, a secretária perguntaria: qual o seu pecado? and the secretary would say, "What's your sin?" E ele dizia: eu sou mentiroso. And he'd say, "I'm a liar." Ela pegaria um crachá She'd get the little name tag, e escreveria no crachá: mentiroso. and would put on the name tag, "liar."
e colocaria no pescoço daquela and he pessoa. put it around their neck. E a pessoa iria para a fila do batismo. So the person would go to the line of baptism. O segundo passaria por ali. The second person would go, Qual é o seu pecado? what's your sin? Adúltero. Adultery. E ela escreveria ali adultério. And they'd say adultery. Colocaria sobre o He'd pescoço put on dele. his name tag, E ele iria para a fila. and he'd go through the E line. assim aconteceria com todas as And pessoas. that's how it'd be for everyone in line. E de repente aparece Jesus And then out of nowhere comes Jesus, para ser batizado. just to be baptized. E Jesus passaria por essas pessoas, And he'd get through these people, pegaria o crachá que estava no pescoço de cada uma and he'd delas get the name tag of every single person that was in e line, colocaria sobre ele. and he'd put all of them on his neck. E ele desceria na água. And he'd go down into the E water, quando João Batista o batizasse, and when John the Baptist would baptize him, a água the water dissolveria a tinta would dissolve all the ink da caneta of the pen aonde foi escrito o pecado de cada um. with the sin that was written down. E ele entregaria o crachá em branco para todas And aquelas he'd give the pessoas. blank name tag to every single person that he took it from. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. 1 Peter chapter Não 1 sabendo, verse 18, sabendo knowing que não foi com coisas corruptíveis, with the things that weren't for como corruption, prata ou ouro, like gold and silver, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, that he was saved from his bad way of que living, por tradição that per tradition recebeste dos vossos pais, that he received from his parents, mas pelo precioso sangue de Cristo. but through the precious blood of Jesus. Converter-se, meu irmão, Converting his brother. não é ter uma experiência religiosa, Converting is not having your religious mas é você experience, colocar uma estaca na sua vida, but it's for you to put a pin on your life com um antes e um depois. with the before and after to separate. E o antes está lavado pelo sangue de Jesus And for the Cristo, before to be washed with the blood of Jesus. para nós começarmos uma nova vida com um novo Start a estilo. new life in a new way. Agora com novos padrões, Now with new patterns, com um novo modelo, a new model que não são os padrões e modelos que os nossos pais nos that are passaram, not the ones that our parents used, mas agora com modelos que são os modelos e princípios da palavra de Deus, but with the models that are models of the love of God, para que a nossa vida seja orientada pela palavra de that our Deus. life can be led by the Word of God. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Light for my journey and a lamp for those around me. Essa palavra para eu viver a minha vida em retidão This is the word that you live with your life e ser uma bênção na mão de and Deus. to be a blessing in the hands of God. Pastor, como é que eu posso resolver isso na minha vida? Pastor, how can I do this with my life? Vamos reconhecer. Let's recognize. Vamos dizer eu preciso, eu preciso, eu preciso. Let's say, I need it, I need it, I need it. Quando você diz isso, When you say that, existe sim o sangue de Jesus Cristo there you will find the blood of Jesus para nos purificar de todo o to pecado, purify us of all sin, para apagar o seu passado, to take away all of our past, para você poder começar uma nova vida com so you can Cristo, start a new life in Jesus' name, com novos padrões. with new patterns. Que herança você quer deixar para os seus filhos? What inheritance do you want to leave for your children? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Let me tell you guys something. Eu venho de um lar muito conturbado. I come from a home that's a little messy. O meu pai era um homem extremamente violento. My father was a very violent man. O meu pai foi alcoólatra. My father was an alcoholic. Muitas vezes eu vi o meu pai agredindo a minha mãe. And a lot of times I see my father being violent towards my mother. Eu vi o meu pai puxar uma arma e atirar para o chão, nos I've seen pés my da minha father mãe. get a gun and shoot at the floor. Eu nunca na minha vida recebi uma palavra de elogio do meu pai. I've never been praised by my father. O meu pai tinha uma maneira muito carinhosa de acordar a gente pela manhã. My father had a very nice way of waking us up in the morning. Era sempre, levanta vagabundo e vai arrumar alguma coisa para fazer. It's get up stupid and go do something. That's how he woke us up. Eu não tenho nenhuma lembrança na minha mente de um abraço do meu pai I e have de no uma, memory in my head of a hug from my father e de uma palavra de carinho. and of a word that was nice. A linguagem do meu pai sempre era violência. My father's way of talking was always violent. E um dia eu perguntei para mim mesmo, And one time I asked for myself, quanto do meu pai eu tenho dentro de mim? how much of my father do I have in me? E eu disse, eu não vou reproduzir modelos dentro da minha And casa. I said to myself, I'm not going to repeat models in my home life. E eu só pude dizer isso graças ao Evangelho de Jesus And I Cristo can que only say that transformou a because minha of the vida. gospel of Jesus Christ. E eu que nunca recebi um abraço e um carinho do meu pai, And me, who has never gotten any good things from my father, não preciso reproduzir isso na minha I filha. don't have to reproduce that in my daughter.
Mas eu percebo que muitas vezes, até algumas coisas, quando eu vou dizer, há uma dificuldade dentro de mim. And I come to notice that sometimes when I go to do things, there's some Por exemplo, difficulty in me. eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer, eu te amo. I have a very good high difficulty of saying I love you. E por ter essa dificuldade é que eu digo, eu te amo. It's hard for me to say I love you. Porque é com atitude que a gente quebra esses modelos. Because it's with attitude that you can break these models. Meu irmão, você não pode deixar as coisas continuar acontecendo naturalmente dentro da sua casa. Brothers, you can't just let it happen naturally, that happen in your house. Porque se as coisas acontecerem naturalmente, a sua vida vai de mal a pior. Because when you let it go naturally, your life's going to get a little worse. Porque a natureza do homem é má. Because the way the flesh is bad. Nós temos que fazer as coisas acontecerem dentro de We casa. have to make stuff happen in our homes. E você precisa olhar para dentro de você And you need to look into yourself e ver as dificuldades que você tem. and see the difficulty you have Como inside of you. pai, como mãe, How, as a mother, as a como father, filho, as a son, e dizer, eu não vou continuar repetindo modelos. and say, hey, I'm not going to repeat models. Eu vou quebrar isso na I'm minha going to vida. break this Em o nome de Jesus in the Cristo. name of Jesus Christ. Vamos nos colocar em pé. Let's just stand up. Gostaria que todo o olho estivesse fechado e toda a cabeça baixa. I want to ask you guys that close your eyes and bow your heads. Eu quero orar por você. I'm going to pray for you. Mas eu queria que você fosse sincero com você mesmo como nunca antes. But I want you to be sincere with yourself like you've never been before. E você ouviu a palavra de Deus hoje. And if you heard the word of God today, E o Espírito Santo falou ao seu coração. and the Holy Spirit spoke to your heart, E você se deparou com dificuldades que você tem. and you declared the difficulties that you have. Talvez você tenha vícios na sua vida Maybe you have addictions in your life que você não consegue se libertar. that you can't set yourself free from. E isso pode ser reação a um padrão. And that can be a reaction to a pattern. Você já fez muitos propósitos com Deus, Senhor, eu vou parar e não consegue You've parar. already made so many proposals to God that say, hey, I'm going to stop, but you can't stop. Porque isso é a maneira com que você descarrega a tua ansiedade. Because that's how you get rid of your anxiety. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. You need the help of the Holy Spirit. Mas o Espírito Santo só vai te ajudar se você reconhecer. But the Holy Spirit will only come to you if you recognize that you need the A help. Bíblia diz, coração quebrantado e contrito eu nunca desprezarei. And the word says that a broken heart he will never turn away. E hoje é o dia de nós estancarmos essas coisas. And today is the day that we settle these things. Então eu quero que você olhe para dentro de você So I want you to look into yourself e responda o que tem de errado aí. and look for what's wrong in there. O que você precisa mudar como pai, como mãe dentro de casa? What do you need to change as a mother, as a father in your home? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. I'm not going to call anyone here to the front. Mas eu só quero tão somente que num ato de reconhecimento, But I would just want to ask if just as an act of recognition, se você viu que há essas coisas if you've seen that there is this e thing que in você you, precisa da ajuda do Espírito that you need Santo, the help of the Holy Spirit, que você coloque a sua mão direita na altura do seu that coração. you put your right E eu hand quero on que the todos height of permaneçam your de heart. olhos fechados aqui. And everyone Todos. has their eyes closed. Everyone has their eyes closed. E eu quero que por alguns instantes And I want for you, for a few moments, você pense nessa dificuldade. you think about this difficulty you have. Porque você não pode sair daqui e continuar fazendo isso. Because you can't leave this place keep doing these things. Há o poder do sangue de Jesus Cristo aqui Because there hoje is the power of the whole blood of the Christ para of the te cross ajudar a se libertar disso. to help you get free of this. E enquanto o pessoal do louvor canta uma canção, You know, and while the worship team